Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento. Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Praça Unitá. Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você. É a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. E a nossa missão é levar uma mensagem que mostra que é possível, que dá para chegar lá. Ou vale a pena correr atrás do seu sonho e você vai ter muito sucesso na trajetória da sua vida. No programa de hoje, vamos falar com um empreendedor serial que começou muito de baixo e hoje gerencia CEO de uma grande companhia no Brasil. E vai mostrar para nós todos os efeitos da inteligência artificial e da conectividade, que são elementos essenciais para a vida atual e para o nosso futuro. Recebemos com muita alegria Ricardo Scheffer, CEO da Sonda. Ricardo Scheffer, que prazer tê-lo aqui no Brasil que faz. Elvis, eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com você. Olha, muito sucesso, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, um investimento e um trabalho formidável no Brasil, sucesso, CEO, mas como foi o início da sua trajetória? Bom, eu entrei na área de tecnologia pela área de educação. Eu me formei como instrutor, na época uma tecnologia que hoje já não existe mais, uma tecnologia chamada Novell, era uma tecnologia de redes, e me formei como instrutor. Tive o prazer de apoiar diversas pessoas no caminho, na jornada de aprendizado na tecnologia. Depois passei por algumas outras tecnologias, passei pela parte de redes. Depois eu entrei na área de consultoria, e em consultoria eu consegui colocar na prática, aplicar os conhecimentos que eu adquiri para poder transformar a vida de algumas pessoas, que eu tive o prazer de participar nessa jornada de transformação através de educação e colocar isso em prática. Em um determinado momento, eu trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava numa empresa de consultoria e também ministrava cursos. E num desses cursos, eu tive contato com uma pessoa da Sonda. E a Sonda tinha recém aberto a operação aqui no Brasil. Isso foi em 2001, meados de 2001, final do ano de 2001. 2001 já tinha essa necessidade premente de mão de obra qualificada no que tange a tecnologia, rede, automação? Muito, muito. Eu diria que na mesma escala que existe hoje, a tecnologia obviamente ela avançou, mas naquela época a necessidade e a demanda já eram muito altas. Com algumas tecnologias um pouco distintas, mas a demanda ela sempre existiu. E quando você entra na empresa, na Sonda, você entra em que colocação? Você entrou para trabalhar? Eu entrei como um gerente de uma operação. Eu tinha uma operação pequena, bastante sensível, mas pequena. Era uma operação que cuidava de toda a rede de comunicações, de comunicação de dados de um dos nossos clientes, que era a Light. E eu cuidava de uma equipe de 22 pessoas. E com essas 22 pessoas, nós éramos responsáveis por manter toda essa rede de comunicação de dados da companhia em operação. Era um desafio bem grande. Foi minha primeira experiência dentro da Sonda. Nós estamos vivendo, assim, o afloramento, ou seja, a intensidade contínua da tecnologia. Nós saímos de lá do motor a vapor para chegar hoje e falar de inteligência artificial. Uma coisa que, para alguns, é um grande dilema e nos assusta. Para outros e para quem manipula essa inteligência tão especial, uma grande oportunidade e uma geração de riqueza sem igual. Conta para nós. Bom, quando eu olho para a inteligência artificial,
eu enxergo um caminho sem volta. Na verdade, a inteligência artificial é uma evolução natural da tecnologia. A tecnologia vem em um movimento crescente. Citamos 2001, a tecnologia avançava com uma certa velocidade. Hoje, 22 anos depois, a tecnologia avança em uma velocidade exponencial. Antes as coisas demoravam algum tempinho para acontecer, agora elas acontecem num piscar de olhos. A virada de chave do mundo é interessante. O que antes levava uma década, hoje em 18 meses já está pronto e já virou. É uma coisa interessante, né? A mutação da indústria da tecnologia hoje, né? Isso impõe um desafio muito maior para nós. Impõe. Eu sou muito fã de tecnologia, mas eu sou muito fã da tecnologia aplicada. Eu sempre costumo dizer para os nossos times que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o uso da tecnologia por tecnologia, na minha visão, ele não é transformador. Agora, quando você aplica a tecnologia para realmente apoiar e transformar a vida das pessoas, na minha visão, no meu ponto de vista, esse é o correto uso da tecnologia. Mas a tecnologia precisa ter esse olhar, esse binômio de melhorar a vida das pessoas e ser acessível. Não pode ser uma coisa extremamente cara e inacessível. Na verdade, você tem vários níveis de aplicabilidade de acesso à tecnologia. Você tem desde as E a mesma tecnologia, ela está disponível para diversas camadas da população. Então, quando você olha, talvez uma das grandes transformações do século, que é a mobilidade, telefone celular e tudo que vem abarcado com isso, Sim. Quando começou era algo que era acessível a poucos. Eu me lembro, era muito caro ter uma linha de telefone, porque o transporte de dados era muito caro. E hoje é difícil um brasileiro que não tenha acesso a isso nos mais distintos tipos de aparelho de telefone celular que existem. E quais são os pontos, assim, as viradas de chave que você deu? Primeiro, para você chegar a CEO, quais foram os conceitos, os princípios, assim, para você chegar, não é, certamente para adquirir essa alta performance, para chegar a liderar todo o time no Brasil? Qual o tamanho desse time e quais são os cases de sucesso aqui? Hoje nós temos 5.300 pessoas Uau. aqui no Brasil. Nos próximos 3 meses isso vai subir para algo em torno de 6.300 pessoas. Ou seja, só cresce. Só cresce. Nós estamos vivendo um movimento de crescimento constante nos últimos 2 anos. As pessoas muitas vezes me perguntam qual é o segredo, qual o seu segredo? Pessoas. Eu sempre tive a sorte e o prazer de trabalhar com times fantásticos e pessoas fantásticas. Uau. Eu não teria chegado aqui de jeito nenhum sem o apoio de todas as pessoas que de alguma forma participaram desse caminho e dessa jornada junto comigo. Aí a gente já tira um princípio elementar da pessoa de sucesso: gratidão. E quantos anos levaram para você chegar no topo da companhia? Foram 20 anos, eu estou há 22 anos na companhia. 2 décadas. Levaram 20 anos. Mas 20 anos de uma jornada espetacular, desafiadora, é óbvio, não é fácil. Passei por diversas áreas da empresa, Isso também foi algo que me ajudou muito. A Sonda, ela cresceu durante um período muito inorganicamente. Ela cresceu através de aquisição de empresas. Uhum. Nós compramos mais de 14 empresas no país nesse período. Então eu posso dizer que eu trabalhei, as pessoas às vezes olham e falam, mas você trabalhou em uma única empresa basicamente? Não, eu trabalhei em mais de 14 empresas nesse período. Você trabalhou na uniformização de um sistema de toda uma companhia no país. E culturas diversas que se mesclaram. Tem pessoas, e muitas pessoas, que vêm da nossa primeira aquisição há 21 anos, 22 anos atrás. Então, me dá muito orgulho olhar para a companhia e enxergar nesse trajeto tudo que nós conseguimos construir. E isso tudo é pelas pessoas. Eu fico muito contente quando eu olho para trás e eu vejo hoje as pessoas que me acompanham, diversas delas estavam comigo no começo da jornada. Você vê, quando você entra na Sonda, foi no auge da inteligência emocional.
o auge. A gente estava no início da década de 2000, no início desse século, a grande abordagem era a troca do sistema cognitivo de informação, capacidade para uma gestão de emoções. Não é? E é perceptível isso em você, a empatia que você trata, o autocontrole, não é? Deve ter uma autoanálise, porque uma pessoa grata é uma pessoa que se analisa constantemente. Então, esses pilares você determina que são fundamentais, essa gestão de emoções para a liderança? São fundamentais. Fundamentais. Eu acho que um outro ponto, e isso eu digo para todos, na verdade eu digo para minha filha, digo para grupos de jovens quando eu tenho a possibilidade de me encontrar com eles, eu sempre digo para eles que em alguns momentos eles vão estar em alguns lugares que pode parecer que eles estejam enclausurados e que eles estejam fechados. Eu sempre digo para eles, olhem para cima e imaginem que não existe um teto ali. Porque se vocês olharem um teto quando vocês olharem para cima, vocês sempre vão estar limitados por alguma coisa. Vão se autolimitar. Quais são as oportunidades que surgem com a inteligência artificial? A inteligência artificial ela traz oportunidades ilimitadas. A inteligência artificial é nada mais do que a evolução natural da tecnologia, como eu já disse. Eu gosto sempre de desmistificar um pouco, porque às vezes quando você conversa com algumas pessoas sobre inteligência artificial, as pessoas, algumas costumam ou têm uma visão de caos, ou de trazer o caos. E, na verdade, é tudo menos isto. Óbvio que a tecnologia com o avanço, ela necessita que você tenha uma regulação dessa tecnologia. Isto é fundamental. Esse é um ponto que poucas pessoas abordam. Eu gostaria que você esclarecesse melhor para nós. Essa regulamentação. Você pode definir formas como essa tecnologia deve ser utilizada. E mais do que pode definir, você deve definir. Alguns países deram um passo atrás, e foi um passo muito bem pensado, e eles começaram a discutir a regulamentação da tecnologia. Antes da implantação. Antes da implantação, porque depois que você implanta, se você implanta desregulamentada, não é que não tem volta, mas é muito difícil depois de você conseguir evoluir de maneira estruturada. É mais difícil, sem dúvida alguma. Então, quando você regulamenta e você define o que a tecnologia vai ser usada para, você acaba tendo uma visão muito mais clara de onde aplicá-la e como tirar o melhor proveito dessa tecnologia. Eu sempre digo, eu acompanho muito a evolução de robotização, de robôs efetivamente. Robótica. E se você analisa uma empresa, chama-se Boston Dynamics, essa empresa ela tem alguns robôs em um nível de evolução bastante interessante. E se você olha 10 anos atrás, esses robôs praticamente não ficavam em pé sozinhos. E hoje eles têm movimentos extremamente similares ao movimento de um humano. E aí as pessoas dizem, não, mas os robôs então vão substituir os humanos em todas as tarefas, ou em todas as tarefas que são tarefas braçais? Não. E eu sempre digo porque o robô não gira a economia. Um robô, se ele for um trabalhador, ele não vai ganhar um salário. Não ganha salário, ele não vai comprar família, roupa, ele não vai comprar ele não comida, vive uma vida social. E não vai girar a economia. É inoportuno a presença dele, a totalidade dele no mercado. Ele vai fazer parte, robôs sem dúvida nenhuma, num futuro que eu acredito que é bem próximo, eles vão passar a fazer parte de maneira mais intensa das nossas vidas, mas num uso bem regulado e bem determinado e bem definido. Você não consegue colocar robôs para substituir a humanidade nem, eu vou falar em sua totalidade, o que seria um absurdo, mas nem próximo da sua totalidade, porque o robô não gira economia. Se você tivesse que falar em linhas gerais para toda uma sociedade, para que a gente pudesse ganhar mais conhecimento a respeito da inteligência artificial, algo para que a gente pudesse se apropriar, beber dessa água, qual é o passo a passo para que a gente possa melhorar a compreensão? Bom, primeiro a sociedade ela precisa entender melhor e se envolver um pouco mais no tema, inclusive nas discussões, porque isso vai afetar a vida de todo mundo. A diferença, se vai afetar de forma positiva ou de forma negativa, passa inclusive pelo envolvimento da sociedade. No caso da regulamentação. Exatamente.
Então, é fator fundamental. A regulamentação do uso de tecnologia, e você tem regulamentação do uso de diversas tecnologias para diversas finalidades. A inteligência artificial, a robotização, são tecnologias adicionais às existentes e que têm que ser regulamentadas como outras que já existem. Ricardo, qual país que hoje está mais avançado na regulamentação e no uso da inteligência artificial? Avançado, eu diria que nenhum. Isso é uma discussão em curso, mas Estados Unidos, Japão, na Europa tem alguma coisa, e existem visões distintas. Eu vou dar um exemplo de uma tecnologia que se fala muito, que é a tecnologia de carro autônomo, e que isso tem evoluído de maneira absurda. Você tem discussões distintas nos países, por questão de cultura. Existe uma discussão, por exemplo, de se um carro ele tem que tomar uma decisão X, e essa decisão ela envolve a vida de um ser humano, a decisão de como o carro vai proceder, ela muito provavelmente vai ser diferente nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Por conta de culturas diferentes, até de valorização da vida, de um outro olhar, uma outra estratégia, o que não deveria acontecer. Não. Mas há essa distinção. E volto a falar, regulamentação, porque isso vai ser regulado. A forma como o carro autônomo vai ser utilizado, de que maneira ele vai... Numa situação de perigo... Isso vai existir uma regulamentação que vai se transformar, obviamente, numa lei e que vai determinar qual é o protocolo que deve ser seguido em determinada situação. E hoje aqui no país, no Brasil, nós estamos falando muito de inteligência artificial. Não, na verdade, é o contrário, né? Você está me falando aqui que nós deveríamos ter um envolvimento e a partir daí, um pertencimento maior de tudo isso. Uma participação maior para trabalharmos nessa regulamentação. Grandes oportunidades surgirão. Umas pessoas pessimistas falam que fecharemos milhares de vagas de trabalho. Outros já falam que nós vamos ter uma adaptabilidade maior, as profissões vão se adaptar. Qual é o seu posicionamento? Eu vou dar um exemplo simples. Eu vou em escala um pouco menor, porque era um outro momento, mas Revolução Industrial. As mesmas pessoas com a visão mais de caos existiam naquele momento. E diziam que as pessoas iam ficar sem emprego, que as pessoas não iam ter mais o que fazer. A humanidade, ela sempre se acomoda, contanto que ela haja de maneira inteligente. Hoje, quando você olha para a saúde no Brasil, você tem um desafio de ter médicos. Não é nenhuma questão de infraestrutura puramente, é uma questão de desafio de ter médicos. O Brasil teve programas de importar médicos. Sim. Imagina você conseguir ter uma tecnologia que, bem aplicada, consiga apoiar no apoio da população em apoio à saúde. Por exemplo, eu fazendo essa leitura, porque eu trabalhei muito com saúde enquanto prefeito, fazendo essa leitura estratégica, já me vislumbrou assim, criar protocolos de sintomas num sistema de triagem onde possibilitaria já entregar algumas sugestões para o médico. Você substitui o médico? Não. Não, é impossível. Mas criar, olha, febre, coriza, dor no peito. Isso. Olha, dor muscular, é isso. Dor isso. O conjunto disso. Pele com inchaço. Criar esses protocolos de tal modo que a gente pudesse viabilizar ou facilitar o diagnóstico, a investigação daquela patologia. Eu vou numa tecnologia que não usa inteligência artificial, mas para dar um exemplo de como pode ser benéfico e como pode, inclusive, apoiar as empresas e apoiar os governos na redução de custos. No momento da pandemia, aqui no Brasil, a questão de telemedicina sempre foi um tabu. Né? Mas nada melhor do que um desafio para o ser humano ter que se adaptar e tirar o melhor uso das situações que são situações, às vezes, muito complexas. E sair da zona de conforto. Exato. Que você começou essa entrevista falando dela, que ela é extremamente maléfica para qualquer cidadão, para qualquer sociedade. Então você pega um exemplo desse
e você analisa a possibilidade que foi gerada com a pandemia, que foi uma catástrofe, mas o ser humano sempre tem o potencial de, em algumas catástrofes, tirar as melhores oportunidades ou enxergar os melhores caminhos. Sim. E hoje, quando nós olhamos, e eu vou falar pela empresa, quando nós olhamos o bom uso de uma telemedicina, isso entrega para o colaborador um modelo de atendimento mais confortável, porque ele não precisa sair muitas vezes de madrugada, pegar um carro e ir até um hospital para ter, em algumas situações, um diagnóstico que ele poderia ter tido dentro da sua casa, e você acaba reduzindo em muito o custo do uso da medicina. O CRM, por sua vez, que é a entidade que regula a medicina no país, ele pegou e autorizou o uso da telemedicina, só que agora tem mais. Ela é permanente. E é uma forma de democratizar o acesso à saúde no país e no mundo. Tecnologia demanda necessidade de conectividade. Isso é fundamental. Hoje a gente tem as infovias, que eu gostaria que você falasse a respeito. E como que está também essa conectividade via internet, via satélite? Qual a melhor maneira? Então, na verdade, eu não vou dizer que não existe melhor maneira, porque você tem algumas questões não do que é melhor, mas do que é viável. Vou dar um exemplo, 5G. 5G é fundamental para o uso de algumas tecnologias que já existem e outras que vão aparecer. E para você disponibilizar 5G em grande escala, a infraestrutura ela é bastante pesada. E você tem algumas características. Você não trafega 5G por satélite, por exemplo. Então, se você está em uma área... É menor a banda. É menor a banda e a quantidade de dados que você precisa trafegar, e tem Também questões de latência e tudo, então você tem um desafio. Então, hoje, a tecnologia mais utilizada por meio físico é fibra ótica, que você consegue disponibilizar dados em grande volume. Velocidade, volume, celeridade. Celeridade, um transporte de dados que fica bastante blindado a intempéries de tempo, por exemplo, quando você tem satélite, quando você tem rádio, dependendo da situação climática, você tem algum tipo de mais rádio, inclusive, você tem algum tipo de desafio para conseguir transportar o dado. Agora, imagina o poder da tecnologia para uma telemedicina, para uma escola 4.0, para uma fábrica que quer se incorporar em um determinado município, em um determinado estado, uma fábrica 4.0, você não consegue levar tecnologia sem comunicação. E mais que isso também, essa conectividade, ela gera também a formação. Porque enquanto prefeito, eu construí uma ETEC 4.0, uma FATEC 4.0. Então, se você não gera essa conectividade, você até impede uma geração de se preparar para o mercado. Sem dúvida. E quando você olha... Eu vou dar um exemplo. Nós fechamos recentemente um contrato com o governo do Mato Grosso do Sul para uma infovia de comunicação de dados, a infovia digital. Nós vamos entregar internet de alta velocidade. Estamos cabeando o estado com 7.000 quilômetros de fibra ótica. Uau. Então vai cobrir todo o estado. E além de todos os benefícios naturais para o governo, conexão entre os órgãos e tudo... Serviços. Você tem internet gratuita em 79 praças. Você tem a inclusão digital que isso gera. Porque você está incluindo digitalmente a população. Não está deixando ninguém para trás. Não. Segurança pública até através de videovigilância. E em cima disso tudo, você cria possibilidades de entregar saúde, de entregar educação, através do uso de tecnologia e o investimento da iniciativa privada, que é o que você falou. Quando a iniciativa privada ela investe no Estado, a necessidade de mão de obra capacitada, ela se gera automaticamente. Fulminante. Então você acaba fazendo com que as pessoas tenham efetivamente, isso não é algo que não é embasado, você gera para as pessoas a capacidade de transformar a vida delas através do uso efetivo de tecnologia. Se você tivesse que deixar uma mensagem
para a juventude de modo especial, mas para você que está nos assistindo também, qual mensagem deixaria a respeito da tecnologia? Acredite sempre que o bom uso da tecnologia pode transformar a vida das pessoas. Eu sempre digo isso. Tecnologia por tecnologia, para mim, ela não vale nada, a não ser que ela seja aplicada para efetivamente transformar. E para os jovens, eu deixo o recado que acreditem em vocês. Todos nascem com a mesma capacidade. Nunca deixe que ninguém diga a vocês que vocês não são capazes de algo, porque vocês são capazes de tudo. Acreditem nisso. Uau, uau. Ricardo Scheffer, qual o seu propósito de vida hoje? Meu propósito de vida é conseguir apoiar as pessoas e fazer com que elas cheguem ao lugar que elas desejam chegar e que elas alcancem o sonho que elas desejam alcançar. É o propósito desse programa aqui, amigo. Vamos fazer um jogo rápido. Fala para mim um livro. Eu gosto muito do Quem Disse que Elefantes Não Voam, Não Podem Voar, que conta a história do executivo que deu a virada na IBM, e gosto muito da história também do CEO da Walt Disney, que fez um trabalho fantástico, digno de nota. Um esporte. Eu gosto de automobilismo. Família. Tudo. Deus. O maior, a entidade maior. Maior. Ricardo Scheffer, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim é o país que faz bom uso, o melhor uso dos recursos públicos e realmente entrega para a população o que a população desse grande país merece. Uau! Eu quero te agradecer. Sabe que eu tive o privilégio de te conhecer há anos atrás, numa jornada de transformação, e eu quero presentear com esse livro. Muito obrigado, Elvis. Assinado e dedicado. Muito obrigado, um prazer. Eu que te agradeço pela honra de compartilhar o seu tempo e as suas experiências tão nobres conosco aqui. Muito obrigado, Elvis. Obrigado pela oportunidade. E eu quero te agradecer também por essa fantástica audiência. E como o Ricardo já nos disse, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. E não saia daí. Nos acompanhe agora em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva no nosso YouTube, deixe o seu comentário. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que Faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto. E a família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Air Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez. E a Air Fryer Dupla, que faz até 2 receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha inteligente. E decora.